Você já parou para pensar no preço que muitos cristãos pagaram para que hoje nós pudéssemos professar a nossa fé livremente? Muitas vezes, vivemos nossa espiritualidade sem nos dar conta de que, no passado, homens e mulheres deram a própria vida por aquilo em que acreditavam. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pela história para entender um dos períodos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais inspiradores da Igreja: a perseguição aos cristãos no Império Romano, especialmente durante o governo do imperador Nero, e o destino trágico dos apóstolos que nunca negaram a Cristo. Fique comigo, porque essa história de coragem e fé vai te impactar profundamente. No primeiro século da era cristã, em meio ao grandioso Império Romano, ser cristão não era apenas uma questão de crença pessoal, era uma escolha perigosa, muitas vezes uma verdadeira sentença de morte. O império exigia lealdade absoluta ao imperador, que não era visto apenas como um líder político, mas como uma divindade. Oferendas e sacrifícios eram feitos em sua honra, e recusar-se a participar era um ato de traição. É nesse cenário que os primeiros cristãos surgem, com uma declaração revolucionária e ousada para a época: Jesus Cristo é o Senhor. Eles afirmavam que sua lealdade máxima não pertencia a um homem, a César, mas ao Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. Essa confissão de fé os colocava em rota de colisão direta com o poder de Roma. Eles eram vistos como suspeitos, desleais e até mesmo ateus, pois se recusavam a adorar os deuses romanos. Eram considerados inimigos do Estado. Mas aqui está o paradoxo: quanto mais eram perseguidos, mais a fé cristã crescia. O cristianismo não se espalhava pela força das espadas ou pela imposição política, mas pelo poder do amor, pelo testemunho da verdade e pela esperança inabalável na ressurreição. As pessoas viam naquelas comunidades algo diferente: um amor genuíno pelo próximo, um cuidado com os pobres e doentes, e uma paz que o mundo não podia oferecer. Isso atraía milhares de pessoas, mesmo sabendo dos riscos. E então, surge em Roma uma das figuras mais infames da história: o imperador Nero. Conhecido por sua vaidade, instabilidade e crueldade, Nero governou de 54 a 68 d.C. Seu nome se tornaria para sempre sinônimo de tirania. E foi durante seu reinado que a perseguição aos cristãos deixou de ser esporádica e se tornou sistemática e terrivelmente cruel. O ponto de virada aconteceu no ano de 64. Um incêndio devastador tomou conta de Roma, destruindo grande parte da cidade por dias. O povo, em desespero e raiva, começou a sussurrar que o próprio Nero teria ordenado o incêndio, talvez para dar lugar à construção de seu novo e grandioso palácio, a Domus Aurea. Sentindo a pressão e precisando de um culpado para desviar a fúria da população, Nero encontrou o bode expiatório perfeito: os cristãos. A partir desse momento, uma onda de violência brutal foi desencadeada sobre a comunidade cristã em Roma. O historiador romano Tácito, que não era cristão, descreveu com detalhes o horror que se seguiu. Cristãos eram caçados e submetidos a torturas inimagináveis, não por crimes que cometeram, mas simplesmente por sua fé. Eram crucificados publicamente, eram costurados em peles de animais e lançados para serem despedaçados por cães selvagens nas arenas. E numa das práticas mais sádicas, eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para servirem como tochas humanas, iluminando as festas noturnas nos jardins de Nero. Tudo isso por se recusarem a fazer algo muito simples: negar a Cristo e adorar o imperador. Em meio a essa perseguição terrível, estavam os líderes da igreja primitiva, homens que caminharam com Jesus, ouviram seus ensinamentos e testemunharam sua ressurreição. Entre eles, dois gigantes da fé: o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ambos, segundo a tradição, encontraram seu fim em Roma. Durante o governo de Nero, Pedro, a rocha sobre a qual Jesus disse que edificaria sua igreja, aquele que andou sobre as águas e também negou o mestre 3 vezes, mas foi restaurado, estava em Roma, liderando a comunidade cristã. Preso e condenado à morte por crucificação, a mesma pena imposta a Jesus,
Pedro fez um último pedido impressionante. Ele disse que não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Por isso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Sua morte foi um testemunho final de sua humildade e devoção a Cristo. Paulo, o antigo perseguidor de cristãos que se tornou o maior missionário da história, o apóstolo dos gentios, também foi preso em Roma. Por ser cidadão romano, ele tinha direito a uma execução considerada menos humilhante: a decapitação. Assim, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, que viajou por todo o império pregando o Evangelho, selou sua fé com seu próprio sangue. Pedro e Paulo, dois pilares da igreja, morreram não por crimes, mas por sua fidelidade inabalável a Jesus. E eles não foram os únicos. Inúmeros outros líderes, discípulos e cristãos anônimos enfrentaram o martírio, mas algo extraordinário aconteceu. Cada exequal, cada gota de sangue derramada, em vez de extinguir a fé, parecia fortalecê-la. Como disse o escritor cristão Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O testemunho daqueles que morriam perdoando seus executores e cantando louvores a Deus ecoava mais forte do que os gritos de dor. O evangelho se espalhava ainda mais. Agora, você pode estar pensando que essa história de perseguição religiosa é algo que ficou lá atrás, nos livros de história, mas infelizmente não ficou. A realidade é que hoje, em pleno século XXI, milhões de cristãos ao redor do mundo ainda enfrentam perseguição por sua fé. Em diversos países, igrejas são destruídas, cristãos são presos injustamente, famílias são separadas e muitos são mortos simplesmente por crerem em Jesus. A perseguição talvez tenha mudado de forma. Pode ser mais sutil em alguns lugares, mais violenta em outros, mas a fé continua sendo testada. E isso nos leva a uma pergunta profunda e pessoal: o que nós estamos dispostos a suportar por Cristo? A história dos primeiros mártires nos deixa um legado poderoso e uma reflexão final. Os apóstolos morreram, mas a mensagem que eles pregaram continua viva e transformando vidas até hoje. Nero morreu, seu palácio dourado ruiu, e o poderoso Império Romano eventualmente caiu. Mas o cristianismo, aquela fé de um carpinteiro da Galileia, pregada por pescadores e perseguida por imperadores, não apenas sobreviveu, como se tornou a maior fé do planeta. Isso nos ensina lições atemporais. A primeira é que a verdade pode ser perseguida, silenciada e atacada, mas nunca pode ser destruída. A segunda é que a fé verdadeira, aquela que está firmada na rocha que é Cristo, resiste até mesmo à morte. E a terceira, e talvez a mais importante para nós hoje, é que seguir Jesus sempre teve um custo. Para alguns, foi a própria vida. Para nós, pode ser o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa reputação ou o nosso conforto. Mas a promessa de Jesus ecoa através dos séculos. Como está escrito em Apocalipse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Que a coragem desses heróis da fé nos inspire a viver nossa própria fé, com mais paixão, mais entrega e mais ousadia. Se este vídeo falou com você e fortaleceu sua fé, eu peço que você deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente amém aqui embaixo para honrar a memória desses mártires. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história de coragem. E claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe!